Você conhece a verdadeira história do Brasil? Você sabe quem são os reais ídolos dessa pátria? Ou você apenas sabe aqueles que querem que você saiba? Talvez a história que você lê em livros da escola ou as reportagens que passam na TV não mostrem toda a verdade. A ditadura estava enfim acabando no país e teríamos o primeiro presidente civil, Tancredo Neves, mas ele jamais assumiu seu cargo e morreu de maneira muito suspeita, deixando sua vaga aberta para Sarney e um clima de desconfiança em todo o país. Era fim do dia 14 de março de 1985, somente algumas horas antes da posse de Tancredo Neves. Foi quando ele foi para uma missa. De lá ele saiu sentindo-se mal e ainda na mesma noite foi internado no hospital de base de Brasília. Alguma coisa estava errada com o futuro presidente, que deveria assumir na manhã seguinte. Na mesma madrugada, o presidente foi operado naquele hospital, que não tinha as condições necessárias para tal operação, pois sua UTI estava em reforma. Mas por algum motivo desconhecido, os médicos impediram que Tancredo fosse para São Paulo, onde poderia ser melhor atendido. Foi alegado que ele estava sofrendo de apendicite aguda, mas depois ficou óbvio que isso foi apenas uma de tantas mentiras. Enquanto o presidente estava se recuperando da cirurgia, Sarney assumiu o cargo, e um fato estranho acontecia em João Rosa. O mordomo de Tancredo, o homem estava sentindo as mesmas dores e sintomas do presidente. Essa foto que vocês estão vendo aí foi tirada depois da cirurgia. Alguns dizem que ele já estava morto nessa imagem. Os boatos começaram a correr. Algumas pessoas diziam que a morte dele era um golpe militar, outros que Sarney tinha mandado matar o presidente para assumir seu lugar. Alguns contavam que durante a missa houve falta de luz e um tiro foi ouvido. Contudo, o que mais se falava era de um possível envenenamento. 38 dias depois, o primeiro presidente eleito, depois da ditadura, estava morto e faltavam explicações. Até hoje, a família de Tancredo Neves ainda busca informações sobre a verdadeira causa da morte, assim como a família do mordomo João, que morreu um dia depois do presidente, de diverticulite, uma das doenças que os médicos alegaram que Tancredo tinha. Coincidência ou será que os dois acabaram envenenados por compartilharem o mesmo ambiente? Entre o dia antes da posse e sua morte, Tancredo passou por 7 cirurgias e oficialmente seu falecimento foi causado por uma infecção generalizada. Só que nem mesmo a família acredita em tal coisa, afinal, são muitos dados estranhos. Primeiro que, incrivelmente, um dia antes de sua morte ele vai parar no hospital. Sua cirurgia é feita em um local com péssimas instalações. Cada médico alegava uma doença diferente, não havia nenhum tipo de consenso. O mordomo do presidente sofre com os mesmos sintomas e morre apenas um dia depois dele. E o presidente só vai para São Paulo quando a situação já é irreversível. Essas são apenas algumas perguntas que envolvem a morte do primeiro presidente pós-ditadura do Brasil, em um dos mais estranhos casos da história do país.